Após a avassaladora vitória de Aníbal em 216 a.C., Roma tremeu e nunca esteve tão perto de seu fim. Seus exércitos foram aniquilados e seu orgulho ferido. Aníbal, através de sua genialidade militar, cravou sua espada em Roma e a fez sangrar na famosa Batalha de Canas. Mas após essa batalha, mesmo com os romanos sofrendo pesadas baixas, eles mostraram uma resistência sobre-humana, típica dos heróis gregos, para conter o avanço dos cartagineses. Mas após 14 anos, desde a fatídica derrota, a vingança romana finalmente aconteceu nos territórios do que é hoje a Tunísia, com as legiões sendo comandadas por Cipião Africano, onde ele lutou ferozmente contra Aníbal. Essa batalha fez parte das Guerras Púnicas e resultou numa derrota severa para os cartagineses, enquanto Aníbal foi forçado ao exílio. O exército romano contou com aproximadamente 30 mil homens, que lutaram bravamente contra as forças cartaginesas, que possuíam mais de 45 mil soldados. Os romanos eram mais fortes na cavalaria, mas os cartagineses tinham 80 das mais temíveis bestas do mundo antigo, os famosos elefantes de guerra africano. Após a Batalha de Canas e a desastrosa derrota romana, o clima tenso e o medo pairavam na Cidade Eterna, e com a Península Ibérica tomada pelos cartagineses, os romanos teriam que ser rápidos em reconquistá-la novamente. A primeira missão romana era privar Aníbal da ajuda da Península Ibérica, que podia lhe fornecer soldados, além de ser um local rico em metais preciosos. Roma então decidiu enviar o novo procônsul à Espanha, e a escolha foi deixada para a Assembleia Popular. Mas a situação na Espanha após a derrota dos dois exércitos romanos era muito difícil e ninguém quis assumir o local. Muitos políticos romanos foram tomados pelo medo ao cogitar esse desafio, e um silêncio sombrio pairou sobre a reunião. Foi quando o jovem Cipião Africano apareceu e fez um discurso sobre o seu pai e seu tio, que haviam sido mortos durante a Guerra Púnica, e declarou que se tornaria um vingador digno tanto para eles quanto para sua pátria. O povo gritou e imediatamente o elegeu procônsul. Cipião partiu para a Península Ibérica e esse foi o começo de várias batalhas que durariam cerca de 14 anos, na qual os romanos e os cartagineses lutariam ferozmente pelo controle do Mediterrâneo. Aníbal não mediu esforços para levar o caos e destruição para os portões de Roma. Antes de partir para a guerra, ele havia jurado para seu pai: "Juro que, enquanto a idade me permita, empregarei fogo e ferro para romper o destino de Roma." Embora tenha vencido a Batalha de Canas de maneira brilhante, seu exército enfraqueceu, e ele não tinha força necessária para invadir Roma. Ele também chegou a fazer constantes pedidos de ajuda para reabastecer as suas fileiras, mas a oligarquia cartaginesa não via o exército de Aníbal como prioridade. Para eles, era mais importante proteger as fontes de renda existentes e conquistar outras mais. E é por isso que as novas unidades de soldados foram para a Espanha e outras regiões. Isso foi um duro golpe para Aníbal, pois certamente Roma chegaria ao fim se ele tivesse seu pedido atendido. Após o sucesso na Espanha de conter as forças cartaginesas, Cipião foi chamado de volta para a Itália, e o Senado romano começou a debater como acabar definitivamente com Cartago. Cipião então defendeu uma invasão na África, mas as terríveis experiências de Roma ao fazê-lo durante a Primeira Guerra Púnica deixou o Senado receoso. Eventualmente, foi decidido que Cipião receberia o comando da Sicília com um exército composto de veteranos, além da permissão para reunir e treinar mais tropas. O Senado confiou a Cipião a responsabilidade de decidir se invadiria o norte da África ou não. Durante os anos de 205 e 204, Cipião fez os preparativos para a invasão. Ele promulgou um rigoroso regime de treinamento para seus soldados e passou algum tempo reunindo navios, suprimentos e aliados. O aliado mais importante de Roma foi o príncipe Númida Massinissa, que concordou em fornecer a Roma apoio de cavalaria, que era vital para sua invasão. Cipião então partiu para a África no verão de 204 a.C. e imediatamente começou a atacar, sitiar e assediar as limitadas forças cartaginesas que estavam ao norte. Cartago, por sua vez, organizou um exército sob comando do general Asdrubal Gisco para enfrentar as forças romanas. Porém, ele sofreu uma derrota catastrófica. Asdrubal recuou e por isso foi destituído de seu posto e exilado. Os aliados de Cartago foram praticamente eliminados, dando a Roma uma vantagem de cavalaria decisiva que Cipião usaria bem na batalha que estava por vir. Mas Cartago tinha uma última aposta a jogar. Eles chamariam de volta Aníbal da Itália. Depois de mais de 10 anos na Itália, Aníbal não havia conseguido nenhuma conquista duradoura, mas pelo menos tinha um exército de cerca de 20 mil veteranos que carregavam a última esperança de vitória de Cartago sobre Cipião.
Aníbal precisava chegar em Cartago, avaliar a situação e reunir todos os mercenários e recrutas restantes que pudessem para ajudar os seus veteranos. Ambos os lados se encontraram na cidade de Zama, cerca de 5 dias de marcha a oeste de Cartago, e depois de montarem seus acampamentos, finalmente decidiram batalhar. A ordem de batalha de Cipião misturava táticas típicas com novas estratégias. Na linha de frente estavam os Hastates, unidades mais leves, equipadas com suas espadas curtas e lanças. Na segunda linha estava a infantaria dos príncipes, unidades mais pesadas e mais experientes. E por último, na retaguarda, estavam os triários, compostos pelos soldados veteranos, mais ricos, experientes e bem equipados. Anexado a essa formação estavam os velites, uma classe de escaramuçadores leves cujo trabalho era assediar e expulsar a cavalaria, e os elefantes com seus dardos. A cavalaria romana de Cipião estava no flanco esquerdo, enquanto a sua cavalaria superior númida estava do lado direito. Entre o povo númida, houve uma divisão onde muitos ajudaram os romanos e muitos ajudaram Aníbal. Cipião, na organização dos soldados, inovou ao posicionar seus homens de maneira que pudessem ter mais espaço entre eles e assim conseguir melhor mobilidade, e não de maneira como sempre faziam, colocando seus homens ombro a ombro como se fossem blocos. A ideia era conseguirem abrir espaço durante o avanço dos elefantes, e assim os romanos conseguiriam desviar com mais rapidez e os elefantes seriam pegos pelas laterais. Já na organização de Aníbal, 80 elefantes foram posicionados na linha de frente de seu exército, formando uma terrível muralha de bestas que assustariam qualquer um. Atrás deles vinha a infantaria dos mercenários de várias etnias. Na segunda linha estavam as tropas nativas recém-formadas de Cartago, e a última linha era composta pelos veteranos de Aníbal, endurecidos pela batalha e questionavelmente leais, não importa o que acontecesse. Aníbal abriu a batalha com um ataque estrondoso de seus elefantes. As feras o serviram muito bem no passado, mas nesta batalha final foi extremamente decepcionante. Os romanos produziram sons assustadores de buzinas, trombetas e gritos, que assustaram os animais que acabaram perdendo o controle. Muitos deles se viraram e atacaram as próprias fileiras de Aníbal. Além disso, acabaram se voltando contra a cavalaria númida, que estava ao lado de Aníbal, causando caos e confusão que os romanos rapidamente exploraram. Massanissa e seus cavaleiros mais numerosos derrotaram os números aliados dos cartagineses e logo os expulsaram do campo de batalha. Alguns dos elefantes que não se assustaram atacaram as fileiras romanas. A formação incomum de Cipião valeu a pena, e os elefantes entraram pelas lacunas de suas fileiras, causando danos mínimos. Quando o ataque dos elefantes fracassou, a cavalaria superior de Roma também havia expulsado do campo os cavaleiros restantes de Cartago. Aníbal foi reduzido à sua infantaria, e ele ordenou que as duas primeiras linhas avançassem e encontrassem os romanos no meio do campo, enquanto ele permanecia firme com seus veteranos na retaguarda. As forças romanas e cartaginesas se enfrentaram com espadas e lanças. O treinamento superior e o espírito das forças romanas manifestaram-se rapidamente. As primeiras fileiras de mercenários enfrentaram os romanos diretamente, mas foi claramente uma luta desigual, e os romanos os esmagaram com facilidade. A segunda linha de cartagineses inexperientes, assustados com a derrota da primeira linha, fugiram abandonando os mercenários à própria sorte. Os mercenários não queriam morrer enquanto seus supostos aliados fugiam para um local seguro. Então os mercenários recuaram também. Políbio relata que os mercenários furiosos começaram a lutar contra os cartagineses em retirada, criando uma batalha caótica de 3 vias, enquanto os romanos continuavam a destruir seus inimigos. Cipião ordenou que suas forças se reagrupassem antes de enfrentar os veteranos restantes de Aníbal. Políbio também nos conta que o campo estava tão atolado de sangue e de mortos que o movimento em grande escala estava se tornando difícil. As forças romanas avançaram e fizeram uma nova linha única na frente dos cartagineses restantes para um confronto final. Os veteranos de Aníbal lutaram bem, e devido à sua experiência e dedicação, os mantiveram firmes batalhando por muito tempo. No entanto, quando a cavalaria romana voltou da perseguição dos inimigos, eles invadiram os flancos de Aníbal, e desta forma, nem mesmo os veteranos conseguiram resistir e foram derrotados. Apenas um pequeno número de seus homens, juntamente com o próprio Aníbal, conseguiram escapar do campo. A maioria das forças cartaginesas foram derrotadas na batalha final e muitos foram aprisionados pelos romanos. A Batalha de Zama significou o fim da capacidade de Cartago de lutar contra Roma e acabou com qualquer esperança dela ser um rival à altura.
Cartago foi despojada de todos os seus territórios fora da África. Sua preciosa frota de navios de guerra foram restritos a apenas 10. Eles também foram obrigados a pagar uma indenização durante os 50 anos seguintes e, além do mais, não foram autorizados a travarem guerra sem a aprovação romana. Após as guerras púnicas, Roma nunca enfrentaria uma ameaça externa forte o suficiente que ameaçasse a sua sobrevivência até os dias do colapso do Império. Nas décadas seguintes, através de guerras com a Grécia, Macedônia, os Seleucidas e muitos outros, Roma asseguraria o seu domínio sobre quase toda a bacia do Mediterrâneo.